palavra de Deus, irmãos, Jesus fala, olha, Damara, Jesus fala de uma única semente. Fala comigo, uma única semente. Fala a semente. Então a semente que Jesus fala é sobre a palavra de Deus. Não há problema nenhum com a semente. A semente, ela é boa e ela é produtiva. Mas diz sobre 4 terrenos, uma vez quando a semente cai à beira do caminho, que são aqueles que não compreendem a palavra. E não compreendendo a palavra, o maligno vem e rouba a palavra do coração. Então você está no culto, ou você está assistindo em casa, e por algum motivo você não compreende a palavra. A maior razão é distração. Porque tudo que o inimigo quer é roubar a palavra de você. Porque se a palavra entrar em você devidamente, Diego, ela vai produzir frutos em você e vai gerar vida. Mas se o inimigo conseguir roubar a palavra de você, e ele só faz isso quando você não compreende a palavra. Está na parábola do semeador. Quando não compreende, o inimigo rouba a palavra. E não compreende, muitas vezes é por distração. A distração atrapalha muito. Então, geralmente você está aqui, você não deve usar o celular agora, você não deve usar o Instagram. Eu vou publicar, não publica nada agora. Eu vou filmar, não filma nada agora. Você não deve entrar no WhatsApp, você não deve ficar desatento, olhar, ficar folheando a Bíblia enquanto a gente está falando. Não faça isso. Agora não é hora de você ler Bíblia, nem de cantar, nem de olhar o seu telefone, nem de distrair. O segundo terreno que cai e a palavra não produz, cai a semente num lugar que está cheio de pedras. E quando está cheio de pedras, diz, não cria raiz. Porque a semente nasce, produz, mas nasce uma raiz entre as pedras. Esse é o terreno das pessoas que estão na igreja, mas elas ouvem a palavra, e quando a palavra vai produzir algum fruto, por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa daquilo que você, da sua fé, você sofre desafios, provocações, então você acaba impedindo de crescer. Por quê? Porque não criou raiz. Então você precisa criar raiz. Raiz, é importante que essa semente crie raiz em você, que você não ouça ela correndo e não deixe mais, faça com que ela trabalhe em você o que você vai ouvir. E o terceiro tipo é a semente que cai num lugar onde está cheio de espinhos. Espinhos que sufocam. Jesus está falando de pessoas que estão aqui, mas você está tão preocupado com as coisas deste mundo, está tão preocupado como que você vai vencer, o que você vai fazer, os seus afazeres. E isso faz com que a semente sufoque. A tua preocupação mata a palavra dentro de você, a tua ansiedade, né? E para isso tem um remédio que diz: coloque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas que te preocupam, o Senhor vai acrescentar na sua vida. E o último terreno onde cai a palavra é sobre a terra boa. Fala comigo, a terra boa. Então coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, faz de mim, pede, só pede. Fala: faz de mim uma terra boa. Fala comigo, Jesus, e eu quero encontrar o meu tesouro. Eu quero, como Maria, ocupar a melhor parte. Fala, porque eu quero te ouvir nesta noite. Muda o meu destino, muda as rotas da minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, sabe onde eu estou e quem eu sou, mas fala comigo especificamente, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, essa palavra tem um tema, e eu gostaria de, antes de colocar o versículo, colocar o tema ali. Há uma imagem bonita que o Tiago fez para mim, e se conseguir colocar, vai conseguir? Está lá. Isso. Vamos no texto.
1 Samuel 16, diz assim a palavra: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e põe-se a caminho. Eu vou enviar você à casa de Jessé o Belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quem que escolheu? Foi o Senhor. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que deve fazer. Quem que vai mostrar, gente? Quem que vai mostrar? Quem que vai mostrar? O Senhor. Ele disse: eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você ungirá para mim aquele que quem indicar? Quem indicar? Quem que vai indicar? Eu indicar. Diga: o Senhor indica. Fala: o Senhor escolhe, o Senhor mostra como fazer. Falei: o Senhor indica. Olha Deus trabalhando no percurso de tudo que Ele tem que fazer na sua vida. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo, porque não era normal, Wanderson, não era normal um profeta visitar um lugar, Juninho, sem um aviso prévio. Então as pessoas temiam quando um profeta viam. Sabe quando o temor da palavra ainda vem, gente? Sabe quando as pessoas ainda temem ao Senhor? E as pessoas ainda têm medo. Eu me recordo que a gente tinha muito receio quando alguém fosse: quero falar com você, Deus falou, dar uma palavra para você, a gente já tremia as pernas, porque alguma coisa Deus ia falar. Então quando Samuel vai lá, eles ficaram com medo e perguntaram para ele: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe. Fala comigo: Samuel viu a Eliabe, e ele disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Samuel disse: Lisandra, é esse que é ungido. Quando ele olhou para Eliabe, o Senhor chama Samuel e manda ele ir à casa de Jessé. E Deus disse: eu escolhi um dos filhos dele para rei. Eu vou te mostrar o que você deve fazer. Eu vou te indicar quem é ele. Quando Samuel chega, pastora Alana, ele vê Eliabe. Eliabe aparece forte, alto, bonito, possivelmente alguém com uma aparência diferenciada, Isabelle. E ele disse, Samuel disse, pastor Odeia, certamente é esse aí. Aí vem a resposta do Senhor em cima do que eu vou falar para você. Porém o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência. Olha porque eu sei que ele era alto, Juliano. Nem a sua altura. Não é esse garoto bombado, não é essa garota peituda, bombadinha. Não considere isso. Isso são maneiras humanas de escolher as coisas. Mas ele disse: eu o rejeitei. De cara, Deus disse: eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Diga comigo: o Senhor não vê. Mais forte: o Senhor não vê como o homem vê. Diga assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. Pode tirar aí. Achou a imagem que eu criei? Vocês podem ler lá? Põe essa imagem para quem está em casa também vendo. Todo mundo lendo? Vamos lá?
Outra vez. Mais uma vez. O texto nós lemos aqui, irmãos. Deus já havia rejeitado Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a razão da rejeição de Saul, olha, irmãos, Saul foi uma escolha humana, uma escolha dos homens. Deus até deu para Saul unção, Deus deu para ele poder. Mas no trajeto, sabe aquela pessoa que quer obedecer mais ou menos? Assim foi a vida de Saul. Ele queria ser mais ou menos obediente. Chegou um ponto, ele irritou tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus, que Deus o rejeitou. E Deus chama o profeta Samuel e fala: Samuel, você está tendo pena demais de quem eu não estou tendo mais. Quem está tendo misericórdia dessa pessoa, Samuel, é você. Mas eu não tenho mais. Eu não quero mais. Deus disse: eu já vou colocar outro rei no lugar dele, até quando você terá pena. Agora você vai fazer, Samuel, o que eu estou te mandando: enche um chifre de azeite. Faz de conta que isso aqui é um chifre de azeite. Ele disse: vem, e eu vou te enviar à casa de Jessé, e eu vou te mostrar o que você deve fazer. Eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei. Eu escolhi um dos filhos de Jessé, e eu vou indicar quem é ele. Então Samuel enche o chifre de azeite, mas ele diz: Senhor, quando Saul souber que eu fui à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei, no lugar de Saul, Saul vai mandar me matar. Olha, Saul já estava passado. Sabe quando o homem de Deus vai se corrompendo? Um dia foi homem de Deus, mas vai acontecendo tanta coisa, sabe quando vai se perdendo, quando o temor perde, quando vai acabando a graça, quando vai acabando tudo. Um dia foi do altar, mas o tempo foi passando, o primeiro amor foi acabando, ele não notou que o primeiro amor acabou, esfriou, não quer mais cantar, não quer mais tocar, não quer mais pregar, não quer mais servir, não quer mais usar o uniforme, não quer mais nada. Mas um dia foi, e não percebeu que aquele primeiro amor foi se acabando, foi se esgotando, não está percebendo que ele está começando a viver um tempo de apostasia. Assim foi com a vida de Saul, pastor Marlene. Ele começou a se esfriar, ele começou, Selma, a ter mudanças dentro dele, foi se esvaziando. Gente que um dia estava na presença do Senhor, gente que um dia Deus usou, mas de repente perdeu o primeiro amor por uma bobeira, por uma coisa insignificante, coisa de homens, coisa de ignorância. Estava tudo indo bem, de repente era para ele ser um rei bem sucedido. Albertino, mas aquele homem começou a deixar a frieza entrar no coração dele, e ele começou a se esfriar, o primeiro amor vai desaparecendo, e de repente, Deus o rejeita. Foi tanta coisa, que ele chegou, ele irritou Deus. Aí Deus disse: basta, chega, toda a oportunidade foi dada. E Deus manda dizer para você: cuidado, que você pode estar por um fio. Cuidado se você não está nessa condição. Cuidado se você não está já, e Deus está falando, te avisando. Deus está usando pessoas de diversas formas para tentar falar com você, e talvez você está se dando por desavisado. Então o Senhor manda eu mais uma vez vir falar com você: volta ao primeiro amor. Eu quero cantar: quero voltar ao início de tudo. E aí? Encontrar-me contigo, Senhor. Cante aí. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Diga aí. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras
Senhor. Olha só. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Solta aí. Senhor. Solta aí. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu corro risco de ser alguém que Deus planejou e projetou, mas eu posso querer estragar tudo pelo meio do caminho. O primeiro amor vai desaparecendo. Eu já não era aquele que gostava de uma Bíblia, e talvez a minha Bíblia esteja esquecida em algum lugar. Talvez eu já não esteja mais lendo a Bíblia como eu lia. Talvez eu não saiba mais o que é levantar na madrugada para falar com Deus. Talvez você já teve tempos bons na sua vida assim. Talvez um dia você foi muito avivado, foi muito temente, você buscava o Senhor, você vivia tomado pelo primeiro amor, mas talvez você um dia teve desejo, você estava ansioso, você desejava muito trabalhar, mas tudo isso acabou. Isso começou a acontecer com Saul. Eu vi as meninas dançando aqui, eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Mas tem gente que está morrendo dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que está como Saul, está permitindo que a morte espiritual vai chegando. Talvez um dia você já foi fervoroso, mas você deixou algo entrar no seu coração. Alguém falou alguma coisa, e o que você está fazendo com essa palavra? Alguém falou alguma coisa e matou você, acabou com a sua fé, acabou com aquela vontade que você tinha de servir. Então Saul estava ali servindo, trabalhando como rei, mas de repente começa a entrar frieza, desobediência no coração de Saul. Ele já começava a obedecer pela metade. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você fala assim, alguém me feriu dentro da igreja, não tem nada a ver. Sabe por que acontecem essas coisas com você? É porque você já está dando brecha para que o inimigo venha trabalhando. São outras coisas que vão acontecendo, e você quer justificar porque alguém falou alguma coisa para você dentro da igreja. Você acha que a sua razão é essa? Então, para tudo você tem uma desculpa, e Deus está mandando te avisar. Pode ser que esteja chegando a hora dele pôr você na linha. E ele disse, eu já rejeitei Saul. Chega uma hora que acaba a graça, chega uma hora que acaba a misericórdia, e quando a medida da iniquidade chega, aí chega também. Então Deus rejeita e diz, Samuel, vai lá à casa de Jessé, leva um chifre cheio de azeite, leva para ungir, e unge um dos filhos. Saul vai me matar. Não, leve um cordeiro e diga que você vai sacrificar. Tem coisas que Deus vai revelar somente para você. Tem coisas que Deus está falando somente com você. Não precisa contar tudo. Às vezes Deus está falando algo que é só para você, é uma direção do Senhor só para você. Então Samuel foi lá à casa de Jessé, convidou Jessé. Jessé não sabia, pastora Cris, porque ele tinha sido convidado, pastora Aline, aquele dia. Mariel, ele não fazia ideia que aquele seria um dia em que o Senhor visitaria a casa dele. Como disse Billy Graham, milagres acontecem em dias comuns, fique preparado. Quando você menos espera, a adoração que você fez tanto subir ao céu, as orações que você fez, Deus está enviando um anjo na sua casa. Deus está enviando alguém quando você menos imaginar. Está chegando a resposta do Senhor. Não vai vir com carruagem de fogo, não vai vir com ventania forte, mas o Senhor vai chegar até você na hora certa. Estava ali o profeta, convida a família de Jessé, e Samuel olha um dos filhos, o mais alto, e diz, é esse aí, certamente é ele. Mas quem que tinha escolhido? Quem que tinha escolhido, irmãos? Quem era que tinha escolhido? Era o? Quem que ia mostrar como ia fazer tudo era o? Quem que ia indicar era o? Mas aqui Deus estava nessa direção. Então você precisa de direção de Deus para as coisas que você vai decidir. Ouça mais a voz do Senhor
do que a voz do seu coração. Ouça mais a voz do Espírito do que a sua emoção. Vai orar antes de tomar decisões importantes. Vai pedir sinais para Deus, como Gideão pediu sinal para o Senhor. Fala, Senhor, mostra. Se o Senhor está falando, então hoje o novelo de lã vai amanhecer molhado e a terra ao redor seca. Se não é, amanhã reverte tudo de novo. Amanhã é o novelo que aparece seco e a terra molhada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de direção de Deus. Deus tem um plano, diga comigo, Deus tem um plano certo. Outra vez, diga, Deus tem um plano certo. Mas eu preciso estar na direção do Senhor. Você não vai ouvir Deus chegar no seu ouvido e falar, Zaca! Mas Ele só vai falar com o Zaca se o Zaca for um homem de oração. Se o Zaca parar para ouvir a voz do Espírito. Ele só vai falar com você se você se ajoelhar e se você buscar a face do Senhor. Se você for para um canto, se você entrar no teu quarto em secreto, se você começar a ouvir a voz do Senhor. Então Deus disse, Wanderson, para Samuel, Samuel, eu escolhi, eu vou te mostrar o que fazer, eu vou indicar quem é. Mas quando Samuel chega, ele bate o olho, ele abre alto, forte, e ele diz, certamente era ele. Samuel era um profeta, gente. Até um profeta muito usado pelo Espírito Santo pode errar. Até alguém tomado pelo Espírito Santo, se agir na precipitação, pode errar. Até alguém que Deus usa. Mas se de um momento ele não ouvir a voz do Espírito, ele pode errar. Fala para o teu irmão que está do lado, fala assim, cuidado, você pode errar feio. Quando nós vamos decidir, gente, você tem que dizer, fala comigo, Deus, chama meu nome, fala comigo, Deus, chama meu nome, fala comigo. Se eu não entender, insista. Fala comigo, chama o meu nome, mais uma ou duas ou três vezes. De mim não desista. Ah, Deus, é seu isso aqui. Você não pode ir afirmando. Sabe o que diz no livro de Provérbios? Nunca diga que uma coisa precipitadamente você diz é santo. Nunca diga de Deus e só reflita depois de você fazer o voto. Nunca diga. Para tudo. Samuel olha sem direção, na direção humana, Maria Sampaio. Certamente é esse. Quem duvidaria do profeta, pastora Lúcia? Quem ousaria peitar o profeta Samuel e dizer não é? Mas quando você é de Deus, e você ainda continua ouvindo a voz do Senhor, quando você é de Deus e você está na direção do Senhor, mesmo quando você se precipitar e falar, o Espírito Santo tem liberdade dentro de você, e vai falar assim, não, deixa eu falar o teu coração. E o Senhor disse, Samuel, eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê aparência. Eu, o Senhor, vejo o coração. Fala comigo, como Deus me vê. Mais forte, como Deus me vê. E como os homens me veem. Outra vez diga, como Deus me vê. E como os homens me veem. Outra vez diga assim, como Deus está me vendo agora. E como os homens estão me vendo agora. São duas coisas que você tem que guardar no teu coração. A primeira coisa é como Deus te vê. Muita gente reclama, por que eu não fui escolhido? É porque Deus conhece você.
Aí você vem com aquela oração bonita, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus fala, pode parar, eu já te conheço. Eu já sei quem você é, não vem com essa oração não. Às vezes algumas pessoas se aproximam do Senhor e elas acham que Deus vai analisar elas como as pessoas analisam. Deus não vai analisar sua maquiagem, meu bem. Deus não vai analisar a máscara. Deus vai analisar a sua essência. Deus vai te escolher por aquilo que você é. Deus vai te escolher por aquilo que Ele conhece, quem é você. Então o que Deus está pesando quando Ele olha para você é quem você é. Se você é um verdadeiro adorador, se você está cantando e levantando mãos. Sabe um perigo? Isaías 29:13, não estava aqui, mas eu quero lembrar e colocar esse versículo. Tome cuidado com esse versículo, Isaías 29:13, diz: esse povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com os seus lábios canta louvor, mas o seu coração está o quê? Então Deus conhece quem canta, quem louva, quem levanta a mão, quem dança, quem toca. Deus sabe quem é quem. Não faça as coisas para tentar impressionar o Senhor. Não vá tentar impressionar o Senhor. Ele não é impressionado por nada do que você faz, mas por quem você é. A adoração que eles me prestam é feita apenas o quê? De mandamentos ensinados por homens. Levanta a mão, abaixa a mão, bate palma, levanta a mão, abaixa a mão, bate palma. Às vezes você está aqui, nem aqui você está. Então você tem que tomar cuidado. Tem coisas que os homens te aplaudem, mas isso não impressiona o Senhor. Tem coisas que não vão impressionar Deus. E é por isso que tem muita gente rejeitada por Deus, porque Deus conhece quem ela é. Às vezes a pessoa está falando, puxa vida, fulano sofre tanto. Mas eu tenho um ditado, ninguém sofre à toa, meu irmão. Ninguém sofre à toa. Quando você vai lá na essência, conhecer aquela pessoa de verdade, Deus fala, eu rejeito, eu breco, eu seguro, porque eu conheço quem é. Todo mundo bate palma, mas não me impressiona. Cuidado para você não achar que você vai impressionar Deus como você impressiona as pessoas. Cuidado para você não pensar que Deus te analisa você como as pessoas te analisam, porque todo mundo pode te aplaudir, mas Deus pode estar te rejeitando. Todo mundo pode estar olhando e falando é uma bênção, mas Deus conhece a essência do seu coração, e isso pode estar atrapalhando terrivelmente a sua vida. Então Deus manda para você, faça a oração de Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto, muda o meu caráter. Ó Deus, aonde eu sou duro, ó Deus, aonde eu não sou quem eu sou, porque todo mundo acha que eu sou. Ó Deus, eu quero ser um adorador de verdade, eu quero ser aquele que te adora, Senhor. Eu quero ser como Maria, Senhor, me derramar aos teus pés do jeito que eu estou. Então você tem que falar com o Senhor: Senhor, muda a minha história. Isso é uma chave que vai virar na sua vida. Porque se Deus sentir hoje o toque em você, se Deus vê em você hoje um quebrantamento, se Deus vê você hoje que você vai começar a liberar perdão por pessoas que você prende e não libera perdão, se Deus vê hoje que você está largando coisas que nem a tua esposa conhece que você faz, se Deus vê hoje que você está disposto a uma mudança, se Deus vê que você está quebrantando o teu coração e dizendo: Senhor, eu preciso nascer de novo. Foi o que o Senhor disse para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência. Esse eu também rejeitei, porque aparência não impressiona Deus, irmãos. Cantar bonito não impressiona Deus, tocar bonito, gente, não impressiona Deus. Mas ele diz que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, esses tocam no coração de Deus.
Somente os verdadeiros adoradores. Não impressiona a Deus muita coisa que as pessoas fazem. Nós precisamos entender que uma coisa é o que os homens nos veem, e a outra coisa é como Deus nos vê. Então, se Deus estiver olhando para mim agora, e você vai olhar, por isso que o apóstolo Paulo fala, pastor Odair, examine-se o homem a si mesmo. Olha o que Paulo fala, gente, examine-se o homem a si mesmo. Fala comigo, examine-se o homem a si mesmo. Olha o que Paulo fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando você começa a olhar para dentro de você e falar, Senhor, todo mundo me aplaude, mas só o Senhor sabe como eu sou casca. Todo mundo me aplaude, mas o Senhor sabe a inveja que eu tenho dentro do meu coração. Todo mundo me aplaude, mas o Senhor sabe quando eu abraço as pessoas e digo que eu as amo, é só da boca para fora. Todo mundo me aplaude, mas o Senhor sabe, e quando eu te sirvo é para impressionar as pessoas. Todo mundo me aplaude, mas o Senhor sabe que quando eu toco é só para impressionar as pessoas. Então, quando você começa a julgar a você mesmo, e você fala, Senhor, muda a minha história, cria em mim um coração puro. Quando Davi estava caindo no adultério, caiu com Batseba, Davi escreveu o Salmo 51, o Salmo da transformação do coração. Sabe, irmãos, o seu coração não pode impedir Deus de trabalhar para você. O seu coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus. Val, quando Davi pecou, ele nunca negou que pecou. Nisso estava a essência de um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca passou maquiagem, Fred. Nunca, Zaca. Nunca passou maquiagem. Nunca diz, nunca. Mas ele escreveu o Salmo 51. E ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Quando então Samuel estava ali, o Senhor mostrou para ele que Deus vê e os homens também veem. Haverá coisas na sua vida que você precisará da aprovação de Deus para tudo. Davi precisou da aprovação do Senhor. Quem conhecia Davi? Ninguém. Qual era a fama que Davi tinha? Nenhuma. Mas Davi estava lá no pasto. Quando Samuel olha um, olha outro, olha outro, olha outro e começa a passar, aí Samuel está na direção do Senhor, pastor Odair. Aí ele está, pastor Vicente, na direção do Espírito Santo. Aí ele não está mais precipitado em decidir. Aí ele está olhando para aquele que está vindo. Eu quero que Deus direcione. É esse, Senhor. É para mim assinar esse contrato. É para mim fechar esse acordo aqui. É para mim fechar essa aliança, Senhor. É isso, Senhor, que o Senhor quer de mim mesmo, Senhor. Então Samuel começa a ter uma direção do Senhor. E ele fala assim, acabaram-se todos os seus filhos. Jessé falou, tem mais um. Sabe por quê, Aline? Samuel perguntou se acabaram todos os filhos, porque ele não viu em nenhum deles. O Espírito Santo não mostrou. Quando o Espírito Santo não mostra, irmão, não vai para cima não. Quando o Espírito Santo não confirma, e quando o Espírito Santo não está confirmando, é porque Deus está falando para você não. Quando Deus está falando para você não, para um pouquinho, vai assinar um negócio, vai fazer alguma coisa, vai falar com o Espírito Santo. Há uma canção que diz, Espírito, me tome não, o quê? Devolve tua vontade, eu quero ser. Diga aí para o Espírito Santo. Espírito, me tome não, devolve, Santo Espírito de o Espírito Santo orienta a gente. Essa música diz assim, Espírito Santo, sou eu mais uma vez. Cante.
buscando a sua presença. Eu estou precisando de direção, vou precisar de escolher um rei. Vou precisar, Senhor, de escolher um rei. Samuel, você é um profeta, você não pode errar. Vai pedir direção do Espírito Santo. Vai falar com Deus se isso realmente é de Deus, se não é. Então Samuel vai lá para aquela oração dizendo: Espírito Santo, sou eu mais uma vez, buscando a sua presença. Olha lá. Vou te falar o que aconteceu. Diga para o Espírito Santo: preciso tanto de ti. Aí você vai falar para ele assim, ó: me revela o que fazer, a resposta está em ti. Com teu vento vem me levar. Rababacalabadá. Tua vontade é o Fala para o Espírito Santo: vem encher-me de ti. Em tuas asas eu quero voar. Espírito, me toma e não devolve. Tua vontade eu quero ser. Espírito, toma e não Devolve, Santo Espírito de Deus. Aí Samuel rejeita um, outro, pastor Renan, outro, e acabou. Tem mais um. Não tem mais filho. Sabe, o Espírito Santo não foi confirmando. Ele não foi confirmando, simples assim. Simples assim. O Espírito Santo rejeitou, simples assim. É Deus falando, Zelão. Deus está na direção. Não feche esse negócio antes de ouvir a voz do Espírito. Crente não pode ser precipitado. Isabelle, quando ele olha, vem, chega Davi. Quando Davi chega, gente, olha que lindo. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab, o fez passar diante de Samuel, e Samuel, cheio do Espírito Santo, olha que lindo, Marco, ele disse: nem a este o Senhor escolheu. Quando Deus está na direção, você fala com autoridade, você sabe. Amém? Olha o 9, ele diz assim: Jessé levou Samar a Samuel, e Samuel olha para Samar e falou: também nem a esse o Senhor escolheu. Agora Samuel estava na direção total, seu dito, do Espírito Santo. Agora o homem de Deus estava, sabe o homem de Deus quando vai para a oração? Sabe o homem de Deus quando volta a jejuar, quando volta a orar, quando volta a se afastar do pecado, quando volta a buscar a presença de Deus, Deus vai revelando. Amém? Deus vai dando para você revelação, dons do Espírito. Deus vai te dando discernimento, sabedoria. Aí no 11, olha o 10, olha o 10, que lindo. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Será que Samuel sabia, gente, que tinha mais algum? Olha isso, Diego, quando Samuel está na direção do Senhor, olha a ousadia do profeta na direção do Espírito Santo, pastor Anderson. Então ele perguntou: são todos esses os seus filhos?
Jessé disse: tem um caçula. Vai chamá-lo. Esse caçula está fazendo o que, gente? Está cuidando Está fazendo o quê? Vai trabalhando para Deus e Deus está te enxergando. Deus está enxergando você, Deus está enxergando você, Deus está enxergando você. Os homens não te enxergaram, não foi colocado na lista de prioridade, não foi colocado na lista de prioridade, mas Deus está enxergando o seu trabalho. O meu trabalho é insignificante, pastor, eu cuido da salinha das crianças, eu limpo lá. Deus está enxergando você. Deus só não enxerga quem não faz nada. O meu trabalho é ficar com uma plaquinha recebendo o povo, dizendo: seja bem-vindo, dando um sorriso para um para outro. Deus está enxergando você, Davi. Deus está enxergando você. Não ache que o seu trabalho no Senhor é insignificante. Para Jessé, jamais ele imaginaria na vida, Juninho, que o filho que Deus havia escolhido para ser rei seria o caçula, seria aquele que não tinha habilidade nenhuma, seria aquele que estava ali cuidando. Quem que Deus escolheu? Tem o caçula, mas ele está lá, está cuidando das ovelhas. Tem o caçula. Quem que o Senhor escolheu? É esse não? Tem mais algum? Tem um que está lá na salinha das crianças. Se vestiu de palhacinho. Ah, meu Deus. Sabe quando você tem um caçula, onde ele está? Está atrás das câmeras. Ele nunca aparece. Você nunca aparece. Você aparece. Tem alguém me filmando aqui, tem alguém me enxergando em casa, mas tem alguém atrás. Deus enxerga sempre aqueles que nunca aparecem. Porque tem gente que gosta de impressionar os homens, mas Deus gosta daqueles que são verdadeiros adoradores, daqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim quando ninguém está vendo, daqueles que oram não para impressionar e dizem: estou orando, gente, não, mas aqueles que estão orando, né, estão quietinho no seu quarto, escondido, coisas feitas, Wanderson, no oculto. Sabe, Deus gosta de crente que serve a Ele no secreto. É esses que Deus está vendo, está servindo no secreto, está dizimando no secreto. Não precisa contar para todo mundo que está dizimando lá não. Mas Deus me deu uma causa, ganhei R$1 milhão, vou entregar 100 mil de dízimo. Irmãos, ele não é que ele quer contar, ele quer contar que ele está dando 100 mil de dízimo. Não, querido. Ofertas e dízimos feitas em secreto são reconhecidas e honradas publicamente. Trabalhos feitos em secreto são reconhecidos e honrados publicamente. Jejum não é para você contar para todo mundo que você está jejuando, mas você está jejuando em secreto, e você lava o rosto como o Senhor ensinou. Ninguém sabe, você não precisa contar a trombeta para os outros que estão jejuando, mas o seu jejum em secreto, só entre você e o Pai, está sendo reconhecido publicamente, vai ser honrado publicamente. Oração não é para subir no monte. Atenção, estou orando no monte hoje, todos saibam que estou orando no monte. Não, mas Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e diz para Ele: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aí você está lá no seu quarto em secreto. Outra vez, diga isso para o Senhor: tu és digno de tudo. Deus está vendo as suas lágrimas caindo em secreto. Ninguém está vendo. Você não está nos palcos aplaudidos pelos homens.
Mas você está adorando, você e o Senhor ali no seu quarto, do seu jeito. Tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Versículo 11. Tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Sabe o que Samuel disse? Traga-o aqui. Ninguém vai sentar na mesa para comer antes do rei chegar. Ninguém vai ocupar o seu lugar. O que é teu já está escrito. Fica tranquilo. Aquilo que é teu, ninguém vai sentar na mesa no seu lugar. Vai cuidando das ovelhas, vai fazendo o seu trabalho, vai honrando, vai adorando, vai trabalhando, vai fazendo, porque ninguém, Deus vai permitir que ninguém sente no lugar que Ele escolheu. Ninguém vai ocupar a bênção que é para você. E para finalizar, versículo 18. Como os homens nos veem? Sabe, irmãos, tem gente que acha que não é importante isso. E aí você comete um grande erro. O Senhor ensina no versículo 7 para Samuel que o tempo todo nós estamos sendo enxergados, tanto por Deus quanto pelas pessoas. Reputação, você precisa zelar por ela. Você tem que zelar pela sua imagem. Já viu? Diga-me com quem anda e eu direi quem você é. Então você precisa se preocupar com isso. Se preocupar com a reputação que você está construindo a seu respeito. Às vezes você reclama que você não é escolhido, mas você só vive no meio das pessoas da encrenca. Às vezes você reclama, ninguém olha para mim, mas você só vive no meio dos murmuradores. Às vezes você reclama, por que ninguém me enxerga? Porque toda vez que tem uma rebelião, você está no meio dela. Toda vez que tem uma oposição, toda vez que tem alguma coisa do contra, está lá você. Porque você vai com todo mundo. Você é movimentado pela cabeça das pessoas. E às vezes você está construindo uma reputação tão ruim a teu respeito. Tão ruim. Quando o rei Saul, ele começa a ficar perturbado, e eles falaram para o rei: rei, o senhor precisa de um tocador, um músico, a música do céu, naquele tom dele lá, a música do céu, no tom do teclado, Rafa, Zaca. Fala comigo, a música do céu vai acalmar. Experimenta começar a tocar louvor na sua casa. Naquele tom que o teclado está lá. Experimenta começar a adorar a Deus. Rei, o senhor precisa de um músico. E ele diz assim: achem para mim, versículo 17. Olha o que o rei falou. E eu estou terminando. Ache para mim. Encontre alguém que toque bem. Qual era o requisito que Deus tinha? Aline, só alguém que tocasse bem. Mas alguém, no versículo 18 disse: eu conheço um. Ele toca bem. Só isso? Não. Ele é forte. Ele é valente. Ele é homem de guerra. Ele tem boa aparência. Quando ele fala com seriedade. A sua palavra é uma palavra que todo mundo gosta de ouvir. E tem mais. E o último, eu não sei o que ele tem, mas todo mundo aqui sabe que o Senhor é com ele. Todo mundo sabe. Eu não sei o que esse crente tem. Esse crente é forte. Olha a reputação, Val, que o Senhor, que Davi criou a respeito dele. Olha, Leandro, a reputação que Davi construiu a seu respeito.
Olha, Thaís, a reputação que Davi construiu a seu respeito. Quando alguém precisar de você em algum lugar, você precisa construir boa reputação a teu respeito, da tua vizinhança, do teu trabalho. Não construa uma reputação negativa sua onde você está, para todo mundo falar: ih, fulano é encrenqueiro, fulano é briguento, não conta com fulano, não chama, porque só é confusão. Não adianta, que só reclama, só murmura, nunca ajuda. Às vezes a pessoa não pensa que ela está construindo uma reputação ruim a respeito dela, e que isso vai ser necessário lá na frente. Quando foi preciso escolher um tocador de harpa, o rei só queria de alguém que tocasse harpa. Mas alguém disse: eu conheço um, ele toca bem, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele tem boa aparência, ele cuida, ele quando fala, ele sabe falar o quê? Sabe falar o quê, gente? Ele sabe o quê? Ele sabe falar bem, não fala bobagem. É uma pessoa que abre a boca com tanta sabedoria que dá gosto de ouvir. Tem boa aparência. E tem mais uma coisa: tem algo especial nele. Onde ele põe a mão, tudo dá certo. O Senhor é com ele. Como Deus nos vê, como os homens nos veem. Tem alguém olhando para você agora? Nesse instante tem alguém olhando para a sua empresa, Diego. Quando alguém pergunta, Diego, da sua empresa, sabe o que eu digo? Eu digo assim: pode ir lá. O cara é sério, ele é de palavra, ele é comprometido, ele entrega o que ele prometeu, ele cumpre os prazos. Se atrapalha alguma coisa, ele explica, ele te dá satisfação. Então eu sempre falo, porque eu sempre falo, o Daí está aqui, eu falo: Diego é essa pessoa com o serviço dele, sem desprezar ninguém, mas quando eu falo daquilo que a reputação que ele construiu. Construa uma boa reputação a teu respeito. Olha do Miltinho, fala: a serralheria do Miltinho, pode pegar que é firme. Eu sei como é que ele trabalha, ele é dedicado, é tudo alinhadinho. Então você tem que construir algo a teu respeito. O que tua mãe fala sobre você? O que teus irmãos falam a teu respeito? Qual é a avaliação que a sua família tem de você? Que os seus colegas de trabalho têm a teu respeito? Qual é a avaliação que os seus vizinhos têm a teu respeito? Então saiba que o homem vê todas essas coisas. Deus olha aqui para dentro, e o homem olha para a nossa reputação. Então construa uma reputação diante de Deus, e construa uma reputação diante dos homens.